Bom dia, sétimo ano. São os meus queridos bebês. Aqui é a vovó falando, vovó Nazaré. Nós vamos fazer uma revisão do assunto do segundo bimestre, que vocês já viram. Contornos do Brasil e também hidrografia brasileira. O contorno do Brasil significa as diversas formas de relevo que o Brasil tem. O Brasil tem 4 tipos de relevo: os planaltos, as planícies litorâneas principalmente e sedimentares, as depressão relativa, não é depressão absoluta, é depressão relativa, e também nós vamos ter os planaltos. O Brasil é formado por esses 4 tipos de relevo. A maior parte do relevo brasileiro corresponde aos planaltos. Então, o Brasil tem mais planaltos. Não tem montanhas, não tem cânion, nenhum outro tipo de relevo. Só esses 4 tipos de relevo, que são os planaltos, a depressão relativa, as planícies, os planaltos. E também tem, principalmente, as planícies litorâneas, como eu já disse, e as planícies sedimentares. As planícies litorâneas são aquelas que estão junto ao mar, se formam junto na orla do mar. E as sedimentares são as planícies formadas a partir dos sedimentos, certo? Formado pelos rios. Então, são 2 tipos de planície. Os nossos planaltos, são os planalto brasileiro, ele é de uma grande extensão. Aqui, Campina Grande, por exemplo, não falando da Paraíba, está no planalto da Borborema, que faz parte do planalto atlântico, do planalto brasileiro. Esses todos tipos de relevo, a geomorfologia corresponde no Brasil inteiro às terras chamadas de escudos e maciços. Os escudos e os maciços foram terras já erodidas, então elas são muito antigas e elas estão erodidas. A maior parte das áreas altas do Brasil corresponde ao Pico da Neblina e ao 31 de março, e também o Pico da Bandeira, certo? Que está bem no Nordeste. Então, dos relevos, certo, que nós vimos, o Brasil não tem vulcões, certo? Tem alguns tremores na escala Richter entre 1 e 2 graus, mas é uma coisa muito leve. Por quê? Porque o Brasil não está sobre 2 placas, ele está sobre uma única placa. A única atividade vulcânica que ocorreu já faz muito tempo, formou o arquipélago de Fernando de Noronha, o atol da Roca e as outras ilhas do Oceânico, somente. E no oeste do Brasil, onde está o Paraná e São Paulo, que tem as terras chamadas basálticas, que é resto de lavas que esfriaram e tornaram realmente o Brasil com essa área chamada de terra roxa, que é própria para o café. Eu gostaria de perguntar a vocês se vocês sabem o que são bacias hidrográficas. A bacia hidrográfica, nós vamos falar dos rios. O Brasil tem várias bacias hidrográficas. Quais são elas? A Amazônica, São Francisco, do Paraná e do Paraguai, do Araguaia e de Tocantins. Essas são as maiores bacias hidrográficas. O que é uma bacia hidrográfica? Eu gostaria de que vocês pesquisassem. É a área correspondente ao rio principal e todos os seus afluentes, certo? Então, é a área, isso é a característica, certo, das bacias hidrográficas, ou seja, dos nossos rios. Os rios no Brasil, certo? Tem uma divisão, eu esqueci de conversar no início, a divisão do relevo brasileiro. 3 estudiosos decidiram o que seria as formas de relevo. Somente o Rossi
certo? Que usou a tecnologia e concluiu os tipos de relevo que o Brasil tem, certo? Na hidrografia, o que nós temos, as bacias hidrográficas, e essas bacias hidrográficas, ela tem as hidrovias, que são áreas onde há o transporte de pessoas e produtos através dos barcos. Os barcos não são chamados navios, mas são chamados barcos, certo? Então, alguém sabe o que é uma estrutura geológica? Tem como vocês verem o que é estrutura geológica? Então, você vai pesquisar, depois eu volto. Vocês vão ver o vídeo. Quando eu terminar o vídeo, certo? É que vocês vão me dar a resposta. O que são recursos hídricos, certo? Os recursos hídricos são exatamente todas as águas que um país tem. Por exemplo, no mundo inteiro, você tem, se não me engano, 12% de água potável. Desses 12%, o Brasil possui 6%. Então, o Brasil tem bastante água potável. Mas também o desmatamento faz com que os rios comecem a ser assoreados, ou seja, entrar areia neles, certo? E eles diminuírem o volume. O maior volume de água que nós temos é o do Amazonas, certo? E ele é exatamente o nosso rio principal. Com isso, certo? Vocês já viram falar que nós temos essas hidrovias e elas correspondem, certo? Exatamente às áreas de transporte fluvial, certo? Porque fluvial vem de rios e pluvial vem de chuva. Aí nós temos rios perenes e chamado também intermitente. Existem os rios perenes e os rios chamados intermitentes. O rio perene, ele pode ser um regime único ou misto. Se é regime único, ele é alimentado pela água das chuvas. Se é um regime misto, como é o caso do Amazonas, ele é alimentado pelas águas da chuva e também pelas águas do derretimento das neves. Os rios, eles formam delta, certo? Chamado foz e deltas. A foz é a saída do rio para o mar de modo sem empecilho. E delta, certo? É a saída do rio por vários canais. Nós temos um delta, ele não é tão importante como o delta de Calcutá, que fica na Índia, mas é o da ilha de Marajó. Esse delta faz com que o rio Amazonas chegue ao Oceano Atlântico por vários canais. Então, a pergunta a vocês já está feita, certo? Depois do vídeo é que eu vou fazer as perguntas a vocês. Espero que tenha ajudado vocês com essa revisão. Alguma pergunta a mais, eu espero que vocês escrevam durante o vídeo para que eu possa responder a vocês, ok? Um abraço.